vamos lá, imagens ao vivo, continua comigo, Roberto, deixa eu mostrar pro pessoal de casa que vai sair, ó, já digo, hein, se vai sair de casa agora, você está na Grande Florianópolis ou se deslocando presta atenção que tem lentidão por conta do manifesto feito pela comunidade indígena. Cadê o Thiago Pires com a informação ao vivo, direto da 101, como é que tá agora, hein, Thiago? Bom dia! Eu tô sem o áudio do Thiago, mas a imagem. Nós estamos com um pouco de dificuldade aqui de ouvi-lo, mas as imagens estão mostrando, né? Nós estamos bem aqui chegando já estamos, na verdade, no Morro dos Cavalos, onde está acontecendo um protesto por parte dos indígenas em relação à votação que vai acontecer hoje à tarde do marco temporal. Olha, nesse momento nós estamos vendo aqui que as motos já estão vindo no sentido norte, né? Foi liberado neste momento e a gente está parado aqui, bem na subida do morro, para quem vai no sentido sul. Pedir aqui para o Dinei acompanhar, Dinei, mostrar aqui, ó. Nós estamos bem aqui no meio da estrada, para que você saiba, nós estamos parados, né? E a fila tá lá na Enseada do Brito, viu, Fernando? A gente estava chegando agora há pouco, conseguimos chegar até esse ponto aqui, onde a fila parou totalmente. Como vocês estão vendo ali no outro sentido, que estava parado também, já começa uma certa movimentação. Tudo isso, como disse, devido ao protesto dos indígenas aqui no Morro dos Cavalos, em relação à votação do marco temporal que acontece hoje à tarde na Câmara dos Deputados, que trata aí sobre a questão de território indígena em relação à Constituição de 88, todos que estiveram nessas terras antes e depois. Isso muda significativamente se for aprovado para aquelas tribos, aqueles indígenas que estão em determinados locais do país depois da Constituição de 88. É um tema bastante complexo de se entender, mas de fato vamos resumir, é a regularização, né, de quem assumiu terras indígenas, que assumiram terras antes e depois da Constituição de 88. E essa votação impacta significativamente a grande maioria das tribos, de comunidades indígenas espalhados pelo país. E aqui não é diferente, viu? Então nós estamos nesse momento, tá um caos total o trânsito, viu? Tá tudo parado. Vocês estão vendo aqui com as imagens do Dinei que tá tudo parado por aqui. Só que neste momento nós estamos vendo muita movimentação no sentido norte. Então acreditamos, nós vamos chegar até lá daqui a pouquinho, se assim permitir o trânsito, mas acreditamos que pelo menos uma via está sendo liberada. Talvez esteja naquele sistema, né, vai e vem de siga e pare. Vamos aguardar e daqui a pouquinho a gente traz mais informações para vocês aí. Mas evitar então a BR-101, Morro dos Cavalos, nesse momento totalmente bloqueado para quem vai no sentido sul, Fernando. Bom, vamos lá então. No sentido sul, reforça para mim essa informação, no sentido sul da BR, trânsito trancado. Agora, no sentido norte é que aconteceu a liberação. Como você está vendo, a carreta está passando agora no sentido Florianópolis, no sentido Balneário, no sentido Joinville. Onde está posicionado o nosso repórter Thiago Pires é para quem segue no sentido Palhoça, no sentido Criciúma. E aí, nesse momento, trânsito completamente travado, congestionado e bloqueado. Você está vendo comigo, informação urgente, 2 pistas liberadas, portanto, da 101, mas para quem vai sair da capital agora, quem vai sair de Florianópolis no sentido sul, tem compromisso lá em Palhoça, tem compromisso lá em Criciúma, tudo travado. A informação é ao vivo, a reportagem está lá. Assim que chegar no local exato, viu, irmão? Assim que chegar no local exato do movimento, vamos subir o drone do SBT para a gente mostrar como é que está o tamanho da fila. Porque a fila está chegando lá na região da Enseada do Brito. E, no sentido contrário, viu, já está lá para Biguaçu. Então nós vamos subir o drone do meio-dia para mostrar para você do alto como é que está este caos. Eu fico imaginando, meu caro Thiago, que o povo que está dentro desses carros aí, esse povo deve estar bastante revoltado, porque não tem nada a ver com essa manifestação. Não tem nada a ver. O povo paga o imposto, paga para utilizar a rodovia, a discussão está acontecendo lá em Brasília. Tem nada a ver com Santa Catarina no que diz respeito à vida do motorista que está pagando para passar pela BR. Fernando, claro, interfere, demarcação, terras indígenas, mas o sujeito que está dentro dessa van trabalhando não tem nada a ver com isso. Foi ele que mandou demarcar? O caminhoneiro que está aqui, ó, nesse outro caminhão aqui, ó, não tem nada a ver com isso. Aliás, ele tem que trabalhar para pagar os impostos. Olha o caminhoneiro dessa carreta vermelha aqui, ó. Deve estar, mas eu não passo nem por área indígena,
não passo nem por lá. O que esse povo todo tem a ver aqui? Então, uma discussão, a manifestação ela pode acontecer, aliás, manifestações têm regrado muitas coisas no Brasil historicamente, mas não pode interferir, Roberto Azevedo, na vida de quem está só trabalhando, Roberto Azevedo. Aí você me pergunta, qual é o efeito dessa manifestação no pleito das comunidades indígenas? Nenhum. Só vai dar dor de cabeça para motorista ou para alguém que até numa situação de gravidade, doente, precisando ir ao médico, está no meio dessa fila. Porque não tem motivo, não vai pressionar ninguém em Brasília. Aliás, esse assunto é muito controverso, é muito complexo, mas nós temos 500 famílias em Santa Catarina de agricultores que podem perder suas terras se a questão do marco temporal não for aprovado pelo Congresso Nacional. 500 famílias. Estou falando de agricultura familiar, pequeno agricultor, de grande agricultor, gente que lida com agronegócio. E é um assunto da seguinte maneira. O que diz o marco temporal que está para ser votado hoje na Câmara dos Deputados? Quem estava na terra? Indígenas. Antes de 8 de outubro de 1988, a promulgação da Constituição Cidadã, a última Constituição que foi feita no Brasil, pode sim ter direito a essa propriedade, essa terra indígena. Quem está depois nessa área, que foi relocado depois nessa área, por demarcações depois da Constituição de 1988, ficaria fora. E aqui em Santa Catarina, principalmente, nós temos uma situação diferente do Brasil. O nosso agricultor, que está lá no oeste, no meio oeste, aqui na Grande Florianópolis, ele comprou a terra. Ele tem propriedade de compra porque o Estado de Santa Catarina, constitucionalmente, comprou a terra que estava ali localizada e vendeu para esses agricultores. Eles têm título de propriedade. Eles não são grileiros, eles não são invasores de terra. Eles têm título de propriedade. E aí se estabelece o grande dilema. Tá, mas os indígenas não têm direito? Tem, desde que seja resolvida essa questão do marco temporal. Porque se você sabe como é que são feitas as demarcações, um grupo de antropólogos da FUNAI se reúne com comunidades indígenas e pergunta para elas onde eles estavam estabelecidos historicamente, porque os nossos indígenas não têm escrita. Então, eles têm que conviver com a história deles, o que os avós, o que os bisavós disseram para eles sobre terra. E aí a FUNAI pede a demarcação da área. Então, este é o ponto. Quer dizer, do outro lado tem agricultores, como eu disse, são 500 famílias em Santa Catarina que têm o título de propriedade da terra. Ou você resolve um problema e cria outro, ou você encontra uma solução que abrigue todo mundo. No Brasil virou moda, não estou satisfeito, eu vou interferir na vida do cidadão, do pagador de imposto. Não estou feliz com o resultado da eleição, tranca a rodovia. Não estou feliz com o valor do imposto cobrado, tranca a rodovia. Não estou feliz com demarcação de terras, tranca a rodovia. Meu amigo, comunidades, conselhos, coletivos, tem que bater o fio com o deputado que foi eleito por essa comunidade, fazer uma manifestação lá em Brasília, ir para frente do Congresso, cobrar o deputado que foi eleito. Quero saber desses manifestantes e eu estou incluindo todo mundo que fechou rodovia nos últimos anos. Votou em quem? Quais eram as pautas que esse deputado que foi eleito defendia? Agora fica aí, a vida de todo mundo travada no acesso à principal região do estado, que é a região da Grande Florianópolis, quando o assunto é negociação, órgãos públicos, por se tratar de uma capital, e está tudo travado. Hospitais, referência. Você está vendo comigo, imagem ao vivo, o Dinei foi longe, hein? Enquanto o Roberto falava aqui, o Dinei fez uns 2, 3 quilômetros caminhando. Tá lá o nosso grande Dinei Pacheco mostrando para você. Aí o sentido norte, vai para Biguaçu, liberado. Agora sentido Criciúma, tudo travado e eu vou para lá daqui a pouco com novas atualizações. O Roberto